Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos nessa transmissão, hoje aí, nas antevésperas da solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, nossa rainha. E esse ano, de forma especialíssima, né, nós temos aí uma missão espiritual, preparar-nos, preparar o nosso país para as decisões importantes do segundo turno dessas eleições, tanto no campo da presidência da República, como o governo de alguns estados, que ainda está aí para ser votado o segundo turno. E é interessante que, durante o período aí do primeiro turno, surgiu, né, uma série de vídeos em que pessoas satanistas, umbandistas, etc., e várias religiões, começaram a mostrar o que eles fazem espiritualmente para obter resultado político nas eleições. Ou seja, nós vimos, o Brasil inteiro ficou um pouco sobressaltado e surpreso, né? Viralizou uma série de vídeos aí em que os satanistas mostram que eles estão, né, alerta, estão trabalhando espiritualmente, enquanto parece que os cristãos, deitados em berço esplêndido, ficam aí pensando, tá bom, vamos fazer, né, vamos fazer um tuitaço aí, vamos combater com armas carnais somente, né? Eu acho que essas coisas são uma grande providência divina para nós, porque nos colocam diante da realidade espiritual. E nós que estamos aí preparando a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, podemos tomar essa ocasião para refletir e viver essa solenidade de Nossa Senhora num outro tom, né? Aqui, o que eu gostaria que vocês entendessem é que eu estou tomando esta ocasião de um sobressalto geral para ensinar aquilo que a Igreja sempre soube, mas parece que algumas pessoas estão esquecidas. E o que a Igreja sempre soube é que existe uma batalha espiritual, né? Uma batalha espiritual. Eu vou aqui fazer tudo isso olhando para Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Vejam só. Se você for olhar para a padroeira que Deus escolheu para o Brasil, não tem dúvida que foi Deus quem escolheu Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil, Deus estava bem consciente dessa batalha espiritual. Porque quem é Nossa Senhora da Conceição? É aquela mulher que foi prevista por Deus no livro do Gênesis. Lá, quando Deus olhou para a serpente, Adão e Eva pecaram, Deus olhou para a serpente, né, e disse, né, o Senhor disse à serpente, porque fizeste isto, maldita sejas tu, entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Então a primeira coisa que Deus faz é uma maldição. Deus amaldiçoa o diabo e os seus anjos. Ou seja, os demônios sabem que fazendo mal contra nós e nos fazendo pecar, nos levando para o inferno, eles sabem que isso só vai aumentar os castigos deles no inferno. Eles sabem disso. E, no entanto, eles continuam fazendo. Por quê? Porque os demônios, isso é para eles uma coisa incontrolável, a maldade deles, né? Eles são escravos da própria maldade. Uma vez São João Bosco, fazendo um exorcismo, né, ele perguntou para o endemoniado, né, por que você faz isso se você sabe que vai aumentar o seu castigo no inferno? E o endemoniado falou aquilo que eu acabei de dizer.
né? Ou seja, é incontrolável. Ele não consegue se controlar diante da maldade. Ele tem a oportunidade, ele faz. Então, nesse sentido, o demônio pode ser esperto, e é claro, ele é muito mais inteligente do que nós, mas ele não é sábio. Não é sábio porque ele faz burrices também. Então, uma das burrices que o demônio fez por providência divina foi exatamente o vazamento desses vídeos. Olha o grande bem que está fazendo, né? Onde as pessoas acordaram espiritualmente. Os demônios fazem essas coisas contra nós o tempo todo. E tem, sim, vamos acordar para essa realidade, existe, sim, o satanismo. E as pessoas fazem parte dessas seitas satânicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, as seitas satânicas, elas recrutam, digamos assim, seguidores, discípulos, entre os trabalhadores das clínicas de aborto. Por quê? Porque, é claro, uma pessoa que já se acostumou a matar crianças, uma pessoa que já se dessensibilizou moralmente, ela já não sabe mais o que é o bem e o que é o mal, né? Ela já não fica mais chocada com nada. Então, para você levá-la para o satanismo é muito mais fácil, né? Então, saber que tem essa batalha espiritual, essa realidade, né? E que eles, se nós não cremos nos demônios, eles creem. E se nós não cremos na nossa oração, eles creem nos trabalhos que eles fazem, nos sacrifícios que eles fazem. Nós temos que ter essa consciência, né? Teve o caso do exorcista de Washington, né? Que uma vez colheu o testemunho de uma mulher que era satanista, etc e tal, isso e aquilo, se converteu, e ela disse claramente que todas as semanas se reuniam para fazer, né, sacrifícios, né, despachos, encantamentos, feitiços contra padres e bispos. Agora, vocês imaginem só, esses pobres desses padres e bispos que não acreditam na existência do demônio, né? Porque infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a parapsicologia fez um trabalho horroroso. Um número enorme de padres e bispos, por conta das palestras do Padre Quevedo e Companhia Limitada, não acreditam na existência do demônio. Tá bom. Então, quem que vai dizer que o demônio existe? Bom, quem vai dizer que o demônio existe é exatamente quem sabe do sobrenatural e do preternatural, que é a fé da igreja, né? E a fé da igreja atesta isso, sempre atestou. Não, é simplesmente um gênero literário, né? Bom, acontece o seguinte, nós vemos os efeitos da maldade e do demônio. E os efeitos da maldade e do demônio não estão nesses fenômenos extraordinários que podem acontecer como possessões. A maior prova da existência de Satanás e dos seus demônios é a onda de maldade e de pecados no mundo, porque a maior atividade do demônio não são as possessões, mas são as tentações. Exatamente esse poder espiritual que nós vamos dando a eles, né? Uma vez que se abrem as portas para o demônio. Então, Deus, a primeira coisa que ele faz lá, quando Adão e Eva pecaram, é amaldiçoar os demônios. Eles têm, assim, já eram castigados no inferno, mas aumenta-lhes o castigo, o fato de nos atormentarem. E então, Deus olha para a serpente e diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Aqui Deus então instaura uma inimizade. São Luís Maria Grignon de Montfort nos recorda isto no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que Deus não faz somente amizades, Deus faz inimizades. E Deus colocou sólida uma inimizade entre a mulher e Satanás. Aqui a mulher pode ser interpretada em vários sentidos, o sentido
primário é a mulher, né? Lá no Evangelho de São João, Jesus olha para Nossa Senhora e diz: mulher, o que há entre mim e ti? Depois, aos pés da cruz, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. É a mulher. E no Apocalipse, capítulo 12, vi no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol. É esta mulher, em primeiríssimo lugar. Mas, em Maria, nessa inimizade que há entre, né, a serpente e a mulher, entram também todas as outras mulheres. E as mulheres, é interessante como elas são mais alvo, né, das insídias do demônio, exatamente porque talvez a vocação delas, né, de alguma forma, seja mais elevada em alguns aspectos. É interessante a gente notar que na história da igreja a gente vê quando uma mulher é santa, ela é uma grande santa, né? Ou seja, a grandeza da santidade, da mística, da entrega das mulheres parece ser uma coisa muito mais comum do que entre os homens. Então, esse valor da mulher que se apresenta na história da igreja é visto pelos demônios. Se a gente não vê o valor da mulher, se você não dá valor às mulheres, não se preocupe, os demônios dão. Eles sabem perfeitamente como elas são preciosas, né, para Deus. Porque exatamente elas estão aí com uma missão de união mística, de esposas de Cristo, né? Mesmo aquelas que são casadas, né, elas são, de alguma forma, sacramental, elas são sinal da esposa de Cristo, porque quem é casado na igreja, o que é o sacramento do matrimônio, né? É Cristo e a igreja. E, então toda mulher é sinal da esposa de Cristo. E aqui, esta inimizade, esta batalha, ela existe desde esse dia e ela existirá até o último dia. Até o último dia. Por isso, no livro do Apocalipse aparece essa batalha descrita de forma, né, de uma visão, uma mulher vestida de sol e um dragão cor de fogo, né? Então essa realidade entre a mulher e o dragão, essa batalha, né? E depois o Apocalipse descreve lá no próprio capítulo 12, logo depois que ele descreve a mulher e o dragão, ele diz que houve uma guerra no céu. Kaiegeneto polemos entouranu, né? Houve uma batalha no céu. Et factum est prelium magnum in cielo, grande, né, batalha no céu. Miguel e os anjos, os seus anjos, lutaram, né, com o dragão. O dragão que tinha também os seus anjos. Então São Miguel de um lado e os anjos do outro. É interessante a gente notar que, preparando todo o primeiro turno das eleições, nós tínhamos o quê? A Quaresma de São Miguel. E quantas pessoas, eu conheço vários fiéis que viveram esse período da Quaresma de São Miguel, assim, grandes provações, tormentos, angústias, né? E rezaram e ofereceram tudo aquilo pelas nossas eleições, né? Pelo Brasil, pelo futuro do nosso país. Pois bem, então agora não podemos esmorecer. Então agora saímos da Quaresma de São Miguel, entramos em outubro, mês do Rosário, mês de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós precisamos nos dar conta, né, que é necessário oferecer a Deus nossos sacrifícios, nossas penitências, fazer as nossas orações. Por quê? Porque tudo isso faz parte dessa batalha. E que batalha é essa, padre? Que coisa é essa? Bem, vamos lá, vamos dizer o óbvio, né, que as pessoas, exatamente porque não receberam a catequese do óbvio, perecem. Meus queridos, nós estamos
numa grande batalha? Porque Satanás e os seus demônios têm uma grande inveja de nós. Por quê? Porque Deus fez os anjos para estarem no céu, sentados em tronos de glória. No entanto, lá no início, os anjos foram provados por Deus na fé. Então, Satanás e os seus demônios sucumbiram. O livro do Apocalipse fala que o dragão varreu do céu 1/3 parte das estrelas. Alguns intérpretes colocam que seria isso, ou seja, que 1/3 dos anjos se perdeu, né? E quanto é 1/3 dos anjos? Bom, estamos falando aí de bilhões e bilhões, né? Que a quantidade de anjos é muito maior do que a quantidade de seres humanos. Então, bilhões e bilhões, trilhões de anjos se perderam. E estes anjos, né, eles tinham um trono no céu, que agora está vazio. Os anjos que se perderam. Os anjos bons depois foram admitidos no céu e estão vendo Deus face a face na glória. Mas os anjos maus, eles perderam isso e nunca verão a Deus. Só que aí vem a coisa. Deus quer que a gente vá para o céu, sentar no lugar deles. Deus preparou para nós um lugar e nós iremos sentar no trono de glória que era destinado aos anjos. Você está entendendo que a palavra trono aqui é tudo metáfora, né? Mas é uma realidade gloriosa. Ou seja, vamos ocupar o lugar de glória que era deles. Então, como é que os demônios olham para nós? Para você que é fiel católico, para você que está se convertendo ou já se converteu, para você que está querendo ser santo, você que está com preguiça de ser santo, você que reza ou que não reza, você que vai à missa ou não vai, né? Como é que os demônios olham para você? Eles olham constantemente com a raiva, esperando o momento para dar o bote, né? Como um leão, rugens querens quem devoret, procurando a quem devorar, né? Está ali ao redor, está girando, ele está só esperando, a espreita. Você quer trégua, né? Você quer férias. Ah, hoje não vou rezar, estou de férias. Ah, hoje não quero saber. O demônio está esperando esse momento, né? Para dar o bote. Por quê? Porque ele só tem uma coisa para fazer na vida. Levar você para o inferno, só isso. O demônio não tem várias atividades. Ele não tem assim uma lista, né? O checklist do que fazer no dia. Ele só tem uma coisa: levar você para o inferno. Você que está disperso, você que está como Marta, né, dispersa, achando que tem várias coisas. Não tem várias coisas, tem uma só necessária. É a nossa salvação eterna. Então, o que acontece com as pessoas que ficaram abismadas, vendo o vídeo lá do satanista, dizendo, olha, não sei o que, etc e tal, vocês vão agora, né, comer o pão que o diabo amassou com o rabo, não sei o que, etc e tal. Bom, essas são ameaças bobocas. Por quê? Porque ameaças temporais, ameaças de sofrimento aqui nessa terra, né? Muita gente preocupada, né? Padre, será que vai vir uma grande perseguição? Será que não vai vir uma grande perseguição? Gente, eu não sei se vai vir grande perseguição, se não vai vir. Eu não tenho bola de cristal. O fato é o seguinte, tem céu para os mártires, né? Para mártir tem céu. A gente tem que focar no único necessário. Agora, as pessoas querem... não, eu quero estar bem aqui nessa vida, eu quero estar, né, na praia tomando água de coco, de perna para o ar. Mas isso não vai acontecer. O livro de Jó nos diz, é uma luta a vida do homem sobre a terra. É uma luta todo dia. Por quê? Porque nós temos que estar atentos. O vosso adversário, né, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos malignos dispersos pelos ares que nós lutamos. Nós não sabemos disso.
Essa é a fé da igreja faz 2000 anos. E que luta que é essa? A luta pela nossa salvação e a salvação dos outros, porque essa é a única coisa necessária. O importante é salvar o Brasil, o importante são as eleições, o importante é não sei o quê. Gente, tudo isso é importante se tudo isso nos ajuda à salvação. Tá? Então, nós precisamos entender o que é que realmente é o único necessário e manter esse foco. Não perder o foco. O pessoal está aí em campanha, o pessoal está trabalhando, o pessoal está fazendo propaganda eleitoral para os seus candidatos, etc, etc. Sim, façam isso. Como bons cidadãos, façam, lutem pelo bem do Brasil. Mas nós devemos lutar pelo bem do Brasil sempre tendo este foco maior, que é a nossa vocação de santidade, a vocação de levar os outros para o céu. Enxergar isso, porque se a gente perde o foco, o pessoal fica baratinado, né? Gente, o importante é nós enxergarmos o que é que está realmente em jogo, né? Se o Brasil cumprir a sua vocação divina de ser uma nação de filhos de Nossa Senhora, aquela que esmaga a cabeça da serpente, aquela que luta contra o dragão, a mulher revestida de sol, se nós formos verdadeiramente filhos de Nossa Senhora, o Brasil irá cumprir a sua vocação de esmagar a cabeça da serpente nas famílias, esmagar a cabeça da serpente nas escolas, esmagar a cabeça da serpente no seu local de trabalho. Você vai, aos poucos, esmagando o quê? As chances que os demônios têm de nos levar para o inferno. E então, o Brasil será instrumento de salvação não somente para os brasileiros, mas para o mundo inteiro, cumprindo a nossa vocação de terra de Santa Cruz. Mas para isto, nós temos que acordar. Então, por isso eu acho esses vídeos foram muito providenciais, foram muito bons, porque estão acordando as pessoas para aquilo que é a verdadeira luta. Mas o importante é que você enxergue qual é a verdadeira luta. O que é que Nossa Senhora quer? Nossa Senhora quer a nossa salvação. Claro que para ter a nossa salvação, nós precisamos de condições políticas favoráveis para a liberdade religiosa, para pregar o Evangelho, etc, etc, para nós exercermos bem a nossa fé. Eu poder ter esse site aqui, por exemplo, que estão aqui pregando para vocês, sem liberdade religiosa, isso aqui não existe, né? O site padrepauloricardo.org, um site como esse, não poderia existir, por exemplo, na China, né? Não tem um site desse na China. E se tiver algum na Venezuela, estão fechando. Não é isso? Eu acho que não tem nenhum site desse em Cuba. A gente tem que enxergar isso. E na Nicarágua, o negócio parece também não está muito bom lá, né? Então, a gente tem que se dar conta que é necessário que haja liberdade religiosa. E por isso precisamos lutar para isso, que nós possamos livremente trabalhar pelos valores que verdadeiramente nos levam para o céu. Por que que a gente tem que defender a família? Bom, porque essa é a vocação de 99,9% da humanidade. As pessoas, não é todo mundo celibatário como eu. Embora eu também celibatário tenho família. Mas digo, a vocação das pessoas é se casar e ter família, e o casamento e a família é o caminho de salvação de 99,9% das pessoas. É cumprindo o seu dever de bom esposo, de boa esposa, de bom pai, de boa mãe, que as pessoas vão para o céu. E o que você acha que o demônio quer? Ele quer destruir a família. Tem a famosa carta, né, que
foi escrita para a irmã Lúcia, né? Quando o Papa João Paulo II fez o Instituto João Paulo II para a Defesa da Família, né? O primeiro responsável pelo Instituto, né, foi o Monsenhor Carlo Caffarra, que depois tornou-se o cardeal Caffarra de Bolonha. E ele escreveu, nós sabemos disso porque ele contou, né, essa história antes de morrer. Ele escreveu para a irmã Lúcia, pedindo para ela rezar. Olha, irmã, estamos aqui fazendo o Instituto, Defesa da Família, etc, etc. E ela respondeu para ele ficou surpreso, porque ele não esperava que a irmã Lúcia fosse... Ele simplesmente mandou uma carta pedindo que ela rezasse, ele não tinha pretensão de receber uma resposta. Mas ele recebeu uma resposta da irmã Lúcia, e está lá nos arquivos do Instituto, né, em que ela responde dizendo: que bom que o Santo Padre fez um Instituto para a Defesa da Família. Porque não sei se o senhor sabe, Monsenhor, a última batalha entre Satanás e a Igreja, Satanás e Deus, né, será travada na família. A última batalha na família. Mas exatamente por quê? Porque se você tira a família, você tira o veículo, o meio que as pessoas têm de se salvar. Está entendendo? De chegar no céu. Então, nós temos que entender isso, gente. O que é que está em jogo? É a salvação eterna de milhões de pessoas. Com essa história toda de ideologia de gênero, de etc e tal, isso, aquilo, né? O que está em jogo é a salvação de milhões e milhões de pessoas. E aí? Nós não vamos lutar? Espiritualmente? Não vamos rezar? Não vamos fazer alguma coisa? Então Nossa Senhora está nessa luta com o dragão, né? São Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. E lutam pelo quê? Nossa Senhora está no céu gloriosa. Ela não sofre mais. O diabo já está condenado no inferno. Ele não vai mudar, não vai alterar nada a situação dele, vai só aumentar a condenação ou não, mas condenado ele já está. O que é que está realmente ainda indeciso? Somos nós. São as nossas almas. É isso que não está... É por nós que eles estão lutando. Nós somos o campo de batalha que eles podem ganhar ou vencer. Mas para isso nós precisamos escolher. Precisamos compreender isso. Agora, é evidente que a primeira coisa que o diabo faz é fazer com que a gente não creia que ele existe. Por isso eu vejo como providencial esses vídeos, porque eu dou um grande tiro no pé. Porque de repente, milhões de pessoas acordaram para o fato: opa, o diabo existe. Opa, os seguidores do diabo existem. E eles estão fazendo ações espirituais, sacrifícios, para obter os seus fins. E nós? O que faremos? E nós o que faremos? É importante nós nos darmos conta de que o inferno existe. Né? Eu tenho que me dar conta que padres vão para o inferno. Tá? Não tem esse negócio de boa, eu não vou ser condenado porque eu sou padre, mas eu sou o primeiro da lista. Padre, bispo, papa, esses são os primeiros da lista. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Mas esse padre Paulo Ricardo fica com as conversas aí, imagina! Gente, mas se Judas, onde que está Judas? Né? A Bíblia diz que ele é o filho da maldição. Judas está no inferno. Quantos e quantos exorcistas exorcizando as pessoas perguntam: quem está aí? Judas. Né? No meio do exorcismo aparece Judas. Que seja Judas pessoalmente ou o demônio que atormentou Judas.
Aí não vamos entrar nessa conversa. Mas, em todos os casos, é evidente que os demônios atestam que Judas está no inferno. E a Escritura atesta, né? Não precisa de... Então, e Judas quem era? Era padre. Judas era um apóstolo, ordenado por Cristo. Então nós precisamos nos dar conta, gente, dessa batalha espiritual. Então, eu quero dizer aqui uma palavra para os meus irmãos sacerdotes. Meu irmão, deixa eu falar aqui para você, assim, olhar bem de pertinho para você aqui. Meu irmão, creia naquilo que a igreja crê e lute. Vamos fazer esse santo propósito de celebrar a Santa Missa, claro, em estado de graça, com a alma purificada, celebrar a Santa Missa em reparação pelos grandes pecados que toda a nação brasileira cometeu ao longo desses séculos. Vamos oferecer a Deus esse sacrifício para que a bênção de Deus venha sobre o nosso país. Os, aspas, sacerdotes do mal estão oferecendo os sacrifícios deles. E nós não vamos oferecer o sacrifício de Cristo na cruz? Então, é importante que a gente faça esse propósito. Nesse período agora, oferecermos e que seja feita a vontade de Deus sobre o nosso país. Né? Mas nós temos que dizer, eis-me aqui, Senhor, para lutar. Eis-me aqui, Senhor. E que luta é essa, Padre? É a luta do amor. Claro, Deus é amor. Ah, mas essa linguagem de guerra, de batalha, etc., isso não é adequado com o Evangelho, porque o Evangelho é o Deus da paz, do amor, etc., tal, isso e aquilo. Veja, o amor se fez carne e nós o matamos. Ele morreu na cruz. Claro que o Evangelho é o Evangelho da paz. Mas o príncipe da paz morreu crucificado. E se você for da paz, você vai ter que lutar com ele na cruz. Por quê? Porque a paz só vai acontecer quando nós estivermos no céu. Os demônios não vão nos deixar em paz. Não é? E é importante você lembrar o seguinte: quem não luta por nada é porque não ama nada. Faça seu exame de consciência. Por quem que você está lutando? Você luta por seu emprego? Você luta para passar um concurso? Você luta para passar no vestibular? Você luta para economizar dinheiro, para fazer seus investimentos, para comprar uma casa, um carro, pagar previdência social, seguro de saúde, etc. e tal. Você luta pelo quê? Mas você está lutando por aquilo que é para sempre. Pelo que é que você luta? Deixa eu fazer uma pergunta mais clara. Se você sofre por uma pessoa, é sinal de que você está amando aquela pessoa. Pensa numa pessoa que amou você. Você tem certeza que amou você. Pensou em alguém? Pois bem, esta pessoa sofreu por você. Se essa pessoa amou você, ela sofreu por você. Simples assim. Essa é a grande verdade.
A grande realidade é que se você não sofre por ninguém, você não ama ninguém. Então faça seu exame de consciência pelo que é que você está sofrendo. Porque todos sofrem, os egoístas sofrem. Os maus sofrem. Você acha que os satanistas não sofrem? Sofrem. Sofrem, se revoltam contra Deus, blasfemam e fazem coisas horrorosas. Você também sofre. Agora, cabe a você escolher se você está sofrendo por amor ou se você está sofrendo de forma egoísta e revoltada. Então vamos com Nossa Senhora. Vamos com Nossa Senhora. Deus escolheu Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Quem é Nossa Senhora da Conceição? É a mulher do Apocalipse. A mulher vestida de sol. Se você pegar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Você pega a imagem, tira o manto e você vê que aqui tem uma lua, a lua debaixo dos pés. É a mulher do Apocalipse. É a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Né? Então, essa realidade, ela está grávida. Grávida de quê? Grávida de nós. Grávida. Porque ela tem que dar à luz ao restante dos seus filhos. Ela é a mãe de Cristo. Cristo tem a cabeça e tem os membros. Seria uma abominação, uma coisa horrorosa, monstruosa, uma mulher dar à luz somente a cabeça e não dar à luz ao resto do corpo. Ela quer dar à luz agora ao resto do corpo. Então Nossa Senhora está como que em dores do parto para o nosso nascimento para o céu. É a luta dela com o dragão. É a luta de Miguel e dos seus anjos contra o dragão e os seus anjos. E você não vai lutar? Mas será possível? Nossa Senhora luta, São Miguel luta, os anjos lutam, está todo mundo lutando, os santos no céu estão lutando conosco, etc e tal, e você de perna pro ar. Né? Então, gente, vamos lá. Vamos cumprir a nossa vocação. Né? A Igreja quis cercar Nossa Senhora da Conceição Aparecida com os sinais de realeza. Essa coroa aqui, é claro que é uma réplica, né? Mas é a réplica da coroa que a princesa Isabel deu a Nossa Senhora Aparecida. A princesa Isabel seria a nossa imperatriz. E ela deu a coroa para ela. Então, quer dizer, com essa mesma coroa que a princesa Isabel deu a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o Papa, depois, enquanto o Brasil já era república, o Papa mandou coroar Nossa Senhora Aparecida. Então, o Brasil é uma república que tem uma rainha, que o Papa mandou coroar. Nossa Senhora. Mas para ser rainha, você tem que ser súdito. Não é uma mágica. Quem acredita em mágica é o pessoal lá do outro lado. Eles acreditam em mágica. O que é mágica? Vamos entender qual é a diferença entre mágica e verdadeira oração e sacrifício cristão. A mágica é assim. Você faz uns negócios lá onde você não está envolvido. Você pega e mata uma galinha, você mata um bode, você faz uma série de rituais para que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, na mágica, no feitiço, ninguém pede para você mudar de vida, se converter, adquirir virtudes. Na mágica, quem morre é o bode, quem morre é a galinha, quem morre, né, é aquilo que está sendo oferecido em sacrifício. Você não, você fica intacto, porque a mágica é conseguir
efeitos preternaturais sem que eu pague um preço. Pelo menos, não aparentemente, não naquele momento. Depois vai pagar o preço no inferno, mas em todos os casos, a coisa é essa. Agora, o sacrifício cristão, não. Nós pagamos o preço. Não, mas não foi Jesus quem pagou o preço na cruz? Claro, Jesus pagou o preço na cruz, mas nós completamos em nosso corpo aquilo que falta, o sacrifício de Cristo na cruz, nos diz São Paulo. E o que é que falta se o sacrifício da cruz de Cristo foi superabundante? Bom, o que falta é a gente se unir a Ele. Deus é amor. Se você não se unir ao amor dele, então o nosso sacrifício é o que? É a forma que nós temos de amar. Então transforme suas frustrações, suas angústias, suas dores. Ofereça a Deus as coisas em sinal de amor. Você está sofrendo? Então oferece. Junto com o seu terço, junto com suas orações. Eu gostaria então, de concluir essa nossa transmissão hoje, dando dicas bem práticas de como é que você pode fazer para ter essa batalha espiritual. Veja só. Gostaria de recordar, uma coisa que está lá no nosso site já faz tempo, que é a famosa oração Augusta Rainha dos Céus. Quem já conhece essa oração já sabe a sua história, mas eu só quero recordar. Foi no dia 13 de janeiro de 1864. O bem-aventurado padre Luiz Eduardo Sestak estava rezando. É um santo bem-aventurado, foi beatificado. Ele estava rezando e, de repente, uma luz divina durante a oração. E nessa luz, ele viu demônios espalhados pela terra. E esses demônios estavam causando uma grande confusão. É interessante a quantidade de revelações privadas de santos que falam o quanto, a partir do século XIX, Deus deu uma permissão de demônios se desencadearem sobre o mundo. É uma coisa impressionante. A visão do padre Sestak é uma, mas tem, por exemplo, a famosa visão de Leão XIII, que deu origem à oração de São Miguel Arcanjo. Está o nosso curso sobre São Miguel Arcanjo. Então, todos os casos, e outros, santos que viram essas manifestações demoníacas desencadeando sobre a igreja. Tem o Beato Palau, um santo carmelita também, que viu essa permissão divina. Tudo isso no século XIX. Ao mesmo tempo, o padre Sestak teve uma visão de Nossa Senhora. E Nossa Senhora revelou para ele que o poder dos demônios foi desencadeado no mundo e que agora, mais do que nunca, era necessário rezar para que ela, Rainha dos Anjos, enviasse uma legião de anjos para combater os poderes infernais. Aí, o padre Sestak, vendo Nossa Senhora, chegou e disse: bom, minha mãe, vós sois tão bondosa, então, por que não enviais esses anjos sem que a gente peça? Para que a gente pedir? A senhora está revelando que precisa enviar os anjos, então para que a gente precisa pedir? E Nossa Senhora respondeu: não. Que vocês peçam é uma condição estabelecida por Deus. Deus estabeleceu uma condição. Para vocês receberem o auxílio dos anjos, vocês têm que pedir a mim, a Nossa Senhora. E então, o padre Sestak disse: bom, então a senhora nos ensine como pedir. E foi aí revelado o texto dessa oração, Augusta Rainha dos Céus. Esse texto está traduzido de várias formas,
Mas eu peguei o texto original francês, já que Nossa Senhora revelou em francês, e coloquei lá no site com uma tradução mais próxima possível, né, do português, daquilo que é o original francês. Porque outras traduções que estão por aí são traduzidas do italiano, traduzidas do inglês, etc, etc, e sempre fica longe do original francês. Já que Nossa Senhora se deu o trabalho de vir revelar, então vamos seguir o texto mais próximo do que ela revelou. E eu gostaria então de concluir, né, essa nossa transmissão, dando para vocês essa missão de nós rezarmos, né? Então, desde já, reze, então no mês do Rosário, reze o Santo Terço, reze Augusta, Rainha dos Céus, todos os dias, ofereça sacrifícios, né? Para que o Brasil possa cumprir a sua altíssima vocação de terra da Santa Cruz, de terra de Nossa Senhora. Vamos fazer isso. Nós, aqui do site Padre Paulo Ricardo, iremos fazer uma novena pelo Brasil em preparação para o segundo turno das eleições. Então, 9 dias antes, nós iremos convocar vocês, vamos juntos, né, rezar essa oração, Augusta Rainha dos Céus, junto com o terço todos os dias, com essa finalidade de que Deus verdadeiramente nos dê a conversão, a transformação interior para verdadeiramente o Brasil poder realizar a sua missão. Tá bom? Então vamos concluir a transmissão rezando a oração Augusta, Rainha dos Céus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta, Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.